O meu desejo é que a graça e a paz do Senhor seja com você, e com a sua casa, e com os seus discípulos, e com os seus amigos. Amém. Satisfação estar aqui mais uma vez. Esse ano de 26 eu tomei uma decisão de, por um tempo, não ministrar fora da El Shaddai. E, na verdade, eu vim aqui dirigir para uma pregadora, né? A minha esposa está ministrando aí na outra comunidade. E o pastor Corifeu me pediu para trazer uma palavra para vocês. E a minha esposa me abençoou. E eu estou na minha igreja. Então, não estou descumprindo nenhum dos compromissos que eu fiz comigo mesmo. Estou na minha casa, na minha igreja, e estou feliz de estar aqui. Amém? Por favor, abra sua Bíblia no livro de João. João, o Evangelho de João. Capítulo 1. Versículo 43. João 1, 43. Eu estava com dúvida a respeito do que falar nessa noite. Não porque eu não tinha algo para falar, mas essa igreja é uma igreja maravilhosa, tão abençoada, e que merece uma palavra que o Senhor traga para nós. Amém? E eu me preocupei de perguntar a Jesus o que seria. Eu confesso a vocês que eu já falei sobre isso lá em Xinguara. Se houver alguém que não me conhece, eu sou dessa mesma igreja, mas eu congrego lá em Xinguara. Se você mudar para Xinguara, você tem um lugar para congregar lá, que é essa mesma igreja, só uma extensão. E estando em Xinguara, esses dias, eu fui muito ministrado sobre isso. O meu filho, Emanuel, tem 12 anos. E levando o Emanuel para a escola, Emanuel falou assim comigo: pai, eu tenho um amigo que, de tal idade, aproximada da mesma idade dele, que foi diagnosticado. Ele foi o que, irmãos? Com um problema que agora os pais estão à procura de solução. Qual é o problema? Essa criança é viciada em pornografia. Da idade do meu filho, mais ou menos. Quando meu filho me falou aquilo, o que você faria como pai no meu lugar? Qual conselho você daria? E ele disse: pai, eu preciso ajudar esse menino, porque Jesus também se importa com ele, pai. E Jesus pode transformar a vida dele, não pode, pai? Ah, irmãos, eu engoli aquilo seco, sabe? Orientei meu filho dentro daquilo que eu acredito. Dias depois, uma pessoa me procurou e disse assim: olha, amizades não valem mais a pena. A gente tem que viver sozinho. Esse negócio de estar com pessoas, estar junto com outras pessoas, isso não pode. Esse negócio é... a gente só é machucado e tal, e tal, e tal. E se não bastasse, uma pessoa que não é do meu convívio, que foi até a minha casa, disse: eu preciso conversar com o senhor. E eu disse: pois não. E ele disse: eu estou com um problema muito sério no meu casamento. E eu confesso ao senhor que eu não tenho coragem de falar disso com ninguém. Mas eu senti paz para vir até aqui. E apesar de não lhe conhecer, eu preciso da sua ajuda. São 3 situações diferentes, mas as 3 situações diferentes me levaram a esse tema. Os nossos amigos precisam conhecer Jesus.
Eu não posso solucionar o problema daquela criança. Eu não posso solucionar o problema daquele rapaz que acha que amizade, amigos, convivência não é mais legal. Eu não posso solucionar o problema daquele rapaz que está em um processo de separação. Mas quer saber? Eu conheço alguém que pode. Diga o nome dele. Diga mais forte. Jesus. Você se lembra quem foi que te apresentou Jesus pela primeira vez? Você lembra o nome da pessoa? Que te levou até Jesus, que às vezes foi até chato com você. Na época que eu me converti, eu era de uma comunidade que a gente era ameaçado, né? O pessoal começava a cantar uma música e o cara apontava para você e falava: você, olha, a última chance aí. Aí o cara cantava uma música, acho que a maioria de vocês conhece, né? Que diz que hoje é o último dia, amanhã pode ser muito tarde. E às vezes a gente ia na pressão mesmo, né? Mas teve pessoas que foram muito importantes, que nos apresentaram Jesus. Aí onde você está, feche seus olhos assim um pouquinho, pense no que você ouviu até aqui, e faça uma pergunta para você mesmo. Os seus amigos conhecem o teu Jesus? Que está sentado no trono. Seus amigos conhecem Jesus? No seu trabalho, quando você chega lá, quando você senta na sua cadeira, quando você abre a sua pasta, quando você pega as suas ferramentas, quando você senta na mesa do almoço com a sua família, com os seus amigos, as pessoas conhecem Jesus. Talvez você, como eu, não tenha a solução para algumas coisas que têm vindo até você. Talvez como eu, você às vezes se sinta até incapaz de resolver algumas coisas. Mas deixa eu te dizer, você chegou até aqui, você venceu coisas que ninguém poderia vencer. Quem foi que ajudou você? Foi o Senhor. Foi Jesus que te ajudou. Então quer saber? Deixa as pessoas conhecer o seu Jesus. Deixa as pessoas saberem o que Jesus fez e o que Ele pode fazer. Deixa as pessoas provarem e verem de Jesus através da sua vida. Uma criança de 11 anos, irmãos. Uma pessoa que não acredita mais nas pessoas. Uma pessoa que desistiu da família. Elas não precisam de religião. Elas não precisam das nossas faculdades, elas só precisam que nós apresentemos Jesus para elas. Um dia, alguém alcançou a sua vida. Que tal a gente começar a fazer o mesmo? Em uma intensidade diferente. Qual que é o tema anual para essa igreja aqui? Alguém lembra? Qual que é o tema anual? O ano de quê? Você gostaria de avançar ao ponto das pessoas conhecerem o seu Jesus, não resistirem e irem participar do seu núcleo, da sua célula, da sua igreja, da sua família? Quantos gostariam disso aqui? Eu vim dar a receita do bolo para você, de como começar a viver isso. Amém, irmãos? Talvez você esperava um grande homem de Deus, mas o tamanho já não ajuda muito, né? Mas ainda bem que o meu pastor
também não é muito grande, aí dá para... Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu não vim aqui pregar, não tenho pretensão disso. Mas eu não aceito sair daqui sem impartir aquilo que está dentro de mim com você, para que você leve os seus amigos até Jesus. Vamos lá, João, capítulo 1, 43 diz: no dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galileia. Quando encontrou Filipe, disse-lhe: siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Natanael perguntou: Nazaré? Pode vir alguma coisa boa de lá? Vem e veja, diz Filipe. Ao ver Natanael se aproximando, Jesus disse: aí está um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael perguntou: de onde me conhece? Jesus respondeu: eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe chamá-lo. Então Natanael declarou: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: você crê porque eu disse que o vi debaixo da figueira? Você verá coisas maiores que essa. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir o Senhor? Você pode dizer aleluia, glória a Deus, sei lá, irmão. Sabe, queridos, esse texto ele é intrigante, por quê? Porque aqui ele quebra um bocado daquelas coisas que nós batistas, nós somos muito ortodoxos. Se eu tivesse ministrando lá em Xinguara, eu não diria essa palavra ortodoxo, eu diria chato, né? Mas aqui não é chato, é ortodoxo. Diz para o seu irmão: é ortodoxo. Quando o pastor fala ortodoxo, fala para ele: quando o pastor fala ortodoxo, você sabe o que ele quis dizer. Aqui não tem ninguém ortodoxo, né? Então a gente às vezes, irmãos, cria uma série de coisas. E eu imagino Jesus passando por Filipe, olhou para ele e falou assim: você quer andar comigo a partir de hoje? Filipe tinha uma vida, ele estava trabalhando, ele estava nos afazeres, ele tinha saído de casa para fazer algo, ele estava com incumbência, ele tinha responsabilidades, mas Jesus olhou para ele e disse: você quer parar o que você está fazendo e caminhar comigo a partir de hoje? Filipe disse: eu estou pronto. Agora. Sabe, irmãos, sou totalmente a favor. Lá na nossa comunidade, a gente trabalha com muitos princípios que aqui o pastor Corifeu nos ensinou. A gente tem que ensinar, tem que delegar, a gente tem que instruir. Mas chegou o tempo, irmãos. Esse momento é um momento onde o Senhor está passando no meio, nas casas, nos lares, nos núcleos, nas células, nos ministérios, e olhando para algumas pessoas dizendo assim: olha, você pode andar comigo de forma diferente. Eu não estou falando de religião, eu não estou falando de exercer uma função, um cargo, eu estou falando de você andar com Jesus como Ele quer que você ande. Jesus olha para Filipe e diz: Filipe, você pode, você quer, você anda comigo, você me segue. Ele diz: tudo bem, eu vou. E agora Filipe começa a andar com Jesus, mas tem um detalhe. Se você ler esse texto, você vai compreender que agora Filipe descobriu algo que era tão bom para ele, que ele vai até Filipe, até Natanael. E ele chega em Natanael, como a maioria dos novos convertidos ou dos novos evangelistas chega empolgado, né? Você lembra quando você se converteu, naquela época que você queria converter até quem já era convertido? Você lembra disso? Aí hoje a gente fala assim: não, agora eu amadureci. Não, irmão, a gente não está amadurecendo. A gente está perdendo a essência.
Paulo chega a dizer assim, olha, a gente precisa falar de Jesus, precisa viver o evangelho a tempo e a fora de tempo. Então, às vezes, é melhor nós sermos chatos e falar do Senhor, do que as pessoas não conhecerem o nosso Jesus. Vocês estão aqui, queridos? Amém? Agora ele vai até Natanael e fala, Natanael, eu descobri, sabe aquilo que o nosso pastor falava, aquilo que os nossos líderes diziam, agora eu descobri, eu vi, eu sei onde está. Aí Natanael fala para ele, fala, rapaz, aonde é que está isso? Como é que funciona? Aí diz, eu conheci alguém de Nazaré, Jesus de Nazaré. Aí vem a prova, irmãos. A gente acha que como evangelista, a gente vai mudar o mundo e todo mundo vai entender. Mas eu estou falando de Natanael, um cara estudado nos preceitos. Se você estudar a história de Natanael, você vai ver que ele era um cara muito culto. Um cara que descendia de uma linhagem a qual eles eram os eruditos, alguém que estudava muito, alguém que sabia muito. E agora Natanael olha para Filipe e às vezes diz, como as pessoas dizem de nós, da nossa igreja, do nosso núcleo. Ele diz, rapaz, pode vir alguma coisa boa desse lugar, cara. Já passou por isso, irmão? Um irmão que está chegando na igreja agora, arrumou uma confusão num grupo de WhatsApp. Botaram no grupo lá do WhatsApp. Ele trabalha na área rural e ele caminha com pessoas que também trabalham na área rural. Ganhou uma pessoa para Jesus, pessoa muito difícil, sabe? Pensa numa pessoa difícil. Ele conseguiu ganhar essa pessoa, irmãos, de forma tão simples. Sabe o quê? Vivendo, almoçando. Ganhou essa pessoa, a pessoa passou a congregar, não é na nossa igreja, congrega numa outra congregação, porque ele mora numa região rural. E agora o cara colocou no grupo de WhatsApp, lá dos quais ele faz parte, que tinha se convertido e tal, e no meio dos filhos de Deus sempre haverá um filho do coisa ruim. Sempre haverá. Do pé de gancho. É desse bicho mesmo. E o cara botou assim, rapaz, agora tu se lascou, hein? Agora se tu já estava ruim, agora o pastor vai pegar o resto do que tu tem. Agora não, agora acabou a sua vida. O irmão lá da congregação que eu participo estava no grupo, tomou as dores do rapaz que ele tinha ganhado para Jesus. E graças a Deus que era no WhatsApp, não era presencial. Porque senão o outro também tinha se convertido no tapa. Sabe, queridos, não vai ser fácil, às vezes vai ter resistência. Natanael olha para Filipe, imagina, irmãos, o coração de Filipe, o cara veio falar, sabe, olha tudo que a gente acreditava, sabe, aquele avivamento que a gente esperava, sabe aquilo que os nossos líderes falavam, sabe aquilo que os livros diziam, agora eu encontrei, está ali e tal. E Natanael diz, rapaz, pode alguma coisa boa vir desse Jesus, vim de Nazaré. O que você faria no lugar de Filipe? Ia embora zangado? Feche seus olhos assim, pensa naquela pessoa lá do seu trabalho que é muito difícil. Muito difícil. Se você lembrar do nome dela, diga o nome dela aí baixinho mesmo, Jesus, eu preciso que o fulano te conheça. Se você quiser fazer essa oração, talvez você nem precise, mas se você precisar, você lembrar de alguém, talvez você nem tenha amigos que precisam de Jesus, talvez você está convivendo só no meio de evangélicos. É muito perigoso isso, muito perigoso. Sabe Jesus, Xinguara, redenção, o mundo, ele não precisa de novos pastores apenas, novos missionários apenas. Sabe Jesus, o mundo precisa que o nosso coração seja como o coração de uma criança, que veja algumas situações e a gente não se conforme com isso.
Que a gente não aceite algumas coisas que estão ao nosso redor, na mesa dos nossos amigos, no trabalho. Pai, olha agora esse homem, essa mulher, orando por essa pessoa, que precisa, que é tão difícil, Senhor. Que talvez como Natanael rejeita a princípio, diz, rapaz, isso aí é furada. Mas quer saber? O Senhor morreu por esse amigo, por essa amiga. O Senhor deu a sua vida por ele, por ela. E ele é tão importante, Pai. O Senhor diz que o Senhor deixa 99 ovelhas seguras, guardadas, protegidas, e vai atrás daquela que está lá fora. Então, Jesus, não adianta a gente cantar para o Senhor convencer as pessoas, não adianta a gente cantar para o Senhor fazer, não, é a gente que tem que ir. Mateus 28, 19 é uma ordem, foi o Senhor que falou, vão e façam discípulos. E eu preciso ir, Senhor. E pode ser que tenha mais alguém aqui que precisa também. Os nossos amigos precisam conhecer Jesus. Os nossos amigos precisam conhecer Jesus. Olhem para mim. O princípio aqui praticado é o princípio de ir. Quando Natanael foi rejeitado, quando Filipe foi rejeitado, quando Natanael rejeita, a palavra de Filipe, ela é algo assim que mexeu com o meu coração. Filipe diz para Natanael assim, vem e veja. Sabe, irmãos, sinceramente, quantas pessoas você convidou para estar aqui hoje? Quanto dos seus amigos você tem dito, vem e veja? Sabe, queridos, aquele homem que chegou lá em casa, decidido a se divorciar, eu não matriculei ele em um curso de sobrevivência de casamento. Eu passei um café. E agora eu gosto de café com menos açúcar, né? Minha esposa um dia falou comigo assim, filho, você não gosta não é de café, você gosta de açúcar. E eu fui no médico e ele falou a mesma coisa. Então diminuiu o açúcar. E eu fiz o café, sabe, botei na mesa, sentei com aquele homem. Gastei algumas horas da minha vida. E eu não falei da minha igreja. Eu não falei, sabe, eu só disse para ele, falei, cara, como você, um dia eu já quis me separar também. Eu tive motivos para desistir do meu casamento. Eu tenho certeza que a minha esposa teve motivos para se separar de mim por várias vezes. Vem e veja. Seja ser humano, irmãos. Seja ser humano, sabe? Às vezes a gente se coloca em um lugar, sabe, que as pessoas têm até medo, sabe? Fala, não. Quantas pessoas que eu encontro, irmãos, que elas acham que elas têm que resolver todos os erros da sua vida para poder vir para a igreja. Não é. Sabe, Jesus não olhou para Filipe e disse, Filipe, talvez depois que você se preparar, você me segue. Não, ele diz, Filipe, vem e siga-me. Filipe vai até Natanael e diz, deixa eu te mostrar. E agora, ele leva Natanael aonde, irmãos? Até Jesus. Diga assim, até Jesus. Não é até o pastor. Não é até a igreja. Isso é consequência. É impossível, irmãos, alguém conhecer Jesus e não querer conhecer o seu pastor, e não querer conhecer a sua igreja. É impossível. Se não for a mesma que você congrega, ele vai querer conhecer outro. Agora, Jesus olha para Natanael e diz, um cara que Jesus sabia
que tinha rejeitado ele. Um cara que Jesus sabia do que ele tinha feito antes de fazer. Jesus olhou para ele e falou assim: aí está, um verdadeiro cristão, aonde a verdade é uma marca na sua vida. Um cara que poucas horas atrás rejeitou o Senhor, disse: rapaz, pode vir alguma coisa boa desse Jesus. Agora Jesus olha para ele e o ama e diz: você é alguém especial. Você é alguém importante. Natanael olha e fala: o senhor me conhece de algum lugar? Jesus diz: eu conheço você antes do seu amigo te chamar. Antes que você falasse com Filipe, eu já te conhecia. Eu te vi debaixo da figueira. Há uma possibilidade, não quero aqui afirmar como verdade absoluta, porque não tem como provar, mas parte da teologia acredita que quando Jesus falou para Natanael: eu te conheço, quando você estava debaixo da figueira, pode ser que Natanael tenha nascido naquela época que o rei mandou matar todas as crianças, inclusive Jesus, porque ele não queria que Jesus nascesse. Os pais de Natanael o pegaram, o levaram para debaixo de uma figueira, fizeram um buraco, colocaram ele lá dentro, colocaram madeiras e tamparam com folhas e cobriram com terra. Para quando os fiscais que estavam pegando as crianças para matar, não encontrassem Natanael ao passar por aquela casa. É uma possibilidade. Só que tem um detalhe, irmãos. Ninguém sabia disso. Só Natanael, o pai e a mãe, porque se mais alguém soubesse, poderia dar problema. Sabe o que foi que Jesus disse para Natanael? Jesus disse assim: eu conheço o seu coração. Eu sei de coisas da sua vida que ninguém sabe. Eu sei de algo que você fez ou deixou de fazer, que ninguém sabe como aconteceu. O que isso nos ensina? Às vezes, irmãos, nós queremos convencer os nossos amigos na marra. Quantas vezes, irmãos, nós somos ortodoxos com as pessoas? Como se Jesus fosse um mandatário, um ditador. Sabe por que eu congrego na Igreja Batista El Shaddai, irmãos? Porque um dia, um cara olhou para mim, quando nem eu mais acreditava na minha vida, e disse: eu sei de tal coisa, assim, assim e assim. E eu perguntei para ele: quem te falou isso? Ele falou: quem me falou não importa. Mas eu quero te dizer que Deus tem algo importante para você fazer na terra. Eu me apeguei àquela palavra, irmãos. Nessa época eu estava desiludido de tudo. Eu tinha perdido a esperança em tudo. Eu permaneci na Igreja Batista El Shaddai. O dia que o pastor Corifeu disse para mim: aliás, você vai para Xinguara. Eu fui uma vez, 2 vezes, 3 vezes, se eu não me engano eu fui 4 vezes, e a estrada estava muito ruim. Eu disse: pastor, eu não vou mais, a não ser que eu vou de vez. E ele disse: é tudo que eu quero ouvir. E eu fui e estou lá. Não estou lá porque eu sou mais preparado, irmãos. Não estou lá porque eu sou o melhor. Sabe por que eu estou lá? Porque Jesus é capaz de dizer, de mostrar, de fazer coisas no nosso coração, na nossa vida, que ninguém pode, que ninguém sabe. A pergunta que eu te faço é: a gente cantou uma canção, irmão, que diz que
Nada sou sem Jesus. Não há para onde ir, não há o que fazer. E é a verdade. O que você faria sem Jesus ao sair daqui? Natanael olha e diz: agora eu entendo que o Senhor é Deus, o Rei de Israel. Não é porque Filipe me falou, é porque eu me encontrei com o Senhor. Sabe, nós precisamos parar de querer levar as pessoas para a nossa religião, para a nossa célula, para a nossa igreja. Quando eu digo parar, não é que isso é errado. Eu estou falando para você que a sua intenção deve ser: você precisa conhecer Jesus. Nesse grupo também tem André. E a Bíblia faz questão, eu não vou ter tempo de... Isso aqui é uma conversa para um tempo maior. Mas André também é chamado por Jesus. E sabe o que André faz? Depois você lê quando chegar em casa. Te dá insônia. Ele faz a mesma coisa que Filipe fez. Ele vai até Pedro. Ele vai até quem? Vocês sabem quem é Pedro? Até a igreja dos nossos irmãos romanos. Reconhecem a grandeza do trabalho de Pedro. Sabe onde tudo começou? Num convite do irmão André. Eu poderia citar outras coisas aqui. O que eu quero dizer para você, eu quero ser enfático, simples, objetivo é: existem pessoas esperando que eu e você as apresentemos o Jesus que nós servimos. A questão é: você está disposto? Você está disposta? Nós estamos dispostos. Recentemente, uma pessoa se converteu na nossa comunidade lá em Xinguara. Uma pessoa muito problemática na cidade, série de... um Natanael da vida. A esposa se converteu. Eu orientei o pessoal do núcleo. Lá a gente chama a célula de núcleo. Eu falei: vocês precisam ganhar esse homem para Jesus. E a gente tem participado de uma mentoria, eu junto com o pastor Corifeu. E nessa mentoria a gente aprendeu algumas coisas que dá muito certo. E nós estamos voltando a alguns princípios. Uma delas é a cadeira de oração, a cadeira do amigo, a cadeira da bênção. Você chama como você quiser. Mas é você colocar uma cadeira sem ninguém e fechar seus olhos e crer que ali está sentado alguém e começar a declarar a salvação na vida daquela pessoa. E eu disse para o núcleo que ganhou essa senhora para Jesus fazer isso. E começaram a orar pelo esposo. E declarar: daqui a pouco aquele senhor que era muito resistente vai à igreja um dia. Não sei por que motivo ele gostou de mim. Gostou dos líderes. Começamos a convidar ele para um churrasco. Um dia começou o culto. Uma pessoa veio até mim e disse assim: fulano de tal quer se converter no final do culto. Eu falei: não é no final do culto, é agora. Parei a pregação, pedi licença. Seu fulano de tal, por favor, vem até aqui. Ah, irmãos, que coisa linda que Jesus fez naquela noite. Outras pessoas também vieram. Sabe o que está acontecendo, irmãos? Esse homem com essa mulher já estão trazendo mais 2 famílias para a igreja. Os nossos amigos precisam conhecer Jesus. Acabou, irmãos, esse negócio de... eu não vou falar sobre isso.
não vim aqui para isso, mas nós precisamos, sabe, voltar para as mesas. Precisamos voltar, sabe, para a simplicidade da coisa. Amar os perdidos. Sabe, queridos, dói no meu coração, dói no meu coração. A gente se arruma, se perfuma, a gente se organiza e vem adorar Jesus, que joia, que legal. Mas nós precisamos entender a essência. Amanhã nós estaremos em lugares que a igreja, o prédio não pode ir. Amanhã você estará sentado com pessoas que eu, o pastor Corefeu, outras pessoas não podem. Você vai estar lá. Amanhã eu estarei em lugares, amanhã nós estaremos. E quer saber? Jesus não é domingo, Jesus não é domingo. Amanhã, você e eu precisamos fazer o que alguém fez por nós. Eu vou te pedir mais uma vez, feche seus olhos, pense no que você está ouvindo. Eu faço uma pergunta para você mesmo. As pessoas que te cercam, as pessoas que estão ao teu redor, elas conhecem Jesus? Eu não estou julgando você, querido. Quem sou eu para isso? Mas eu queria despertar em você esse sentimento, sabe, irmãos? Qual foi a última vez que nós falamos de forma simples, objetiva, de Jesus para alguém? Qual foi a última vez que nós sentamos? Você lembra daquele tempo que você saía de casa com a sua mente conectada no Senhor, dizendo: eu vou encontrar alguém. Eu vou encontrar alguém que precisa de Jesus. Não tinha a ver com o violão, não tinha a ver com o teclado, não tinha a ver com o cargo, não tinha a ver com o momento. Você tinha no seu coração esse sentimento: eu vou encontrar alguém hoje. E eu vou apresentar Jesus para essa pessoa. André apresentou Pedro para Jesus, ou Jesus para Pedro. E André se torna alguém singelo no ministério. Mas Pedro se torna um dos maiores, a ponto de alguns lugares onde as pessoas sabiam que Pedro ia passar, colocarem pessoas doentes no caminho, para quando Pedro passasse, a sombra dele cobrisse as pessoas e elas eram curadas. Existem relatos disso na Bíblia. Mas tudo começou com o convite de André. Quem seria Pedro sem aquele convite? Quem seria Natanael sem aquele convite? Jesus convidou Filipe, Jesus convidou André, mas eles convidaram outras pessoas. E o Eliel? Quem eu estou convidando? E você? Quem nós estamos convidando? Aonde nós temos ido? Ó Espírito Santo, ó Espírito Santo de Deus, ó Espírito Santo de Deus. Com muito respeito a você, quero pedir permissão dos nossos pastores. Eu queria que a gente orasse um com o outro. Eu não sei se você tem essa liberdade. Lá em Xinguara a gente procura orar o homem com outro homem, uma mulher com outra mulher, para evitar problema. Mas às vezes você está com a sua esposa, com o seu filho, você não quer sair, não tem problema. Mas se você quiser seguir essa direção, o homem procurar outro homem, uma mulher procurar outra mulher, de preferência alguém que você não conheça. Vamos ficar em pé? Você pode ficar em pé, se não tiver nenhum problema. Às vezes tem alguma coisa que te impede de ficar em pé. E se você quiser encontrar alguém que é importante, alguém que você ama, de preferência que seja de 2 em 2. E quando você encontrar essa pessoa que você, dependendo da liberdade que você tiver com ele, com ela, se você puder abraçar, pegar na mão, se você puder colocar a mão sobre o ombro, não sei. Depende da liberdade que você tem. Mas eu queria que você fizesse uma oração agora. Do seu jeito, da sua maneira. Você não precisa orar bonito. Você precisa ser verdadeiro. Começa a pedir para o Senhor agora tocar o coração desse homem e dessa mulher e ativar ou reativar nesse coração esse amor que um dia já foi plantado. Esse amor que um dia já foi colocado no coração dele, no coração dela.